Boa noite, meus queridos alunos, espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui diante de uma atividade de revisão da disciplina de História, que trata a Idade Moderna, que trata o absolutismo, que marca o início da Idade Moderna. Bom, gente, o absolutismo é uma forma de organização política de uma sociedade na qual o poder está centralizado na mão de um rei, de um monarca. Antes disso, o poder era dividido entre vários senhores feudais, que eram grandes proprietários de terras, que eram senhores absolutos naquela circunscrição em que mandavam, em que eram proprietários. Então o que acontece, gente? À medida que o sistema feudal entrou em declínio, crises surgiram ali no sistema feudal, esse modelo de política, esse modelo de centralização política surgiu como uma alternativa. Ele acabou servindo meio como amálgama entre os interesses dos senhores feudais e da burguesia que ascendia, que crescia, que buscava o seu espaço. Então, gente, aos poucos, esse rei, esse monarca, ele conseguiu impor a sua autoridade sobre todo o território, centralizando o poder. Esse processo, meus queridos, se deu a partir da Baixa Idade Média, quando você tinha como característica essa fragmentação do poder entre os senhores feudais, e você tem ali um poder centralizado e os territórios unificados, todos sob o comando de um rei, de um monarca. Então, na Europa surgiam monarquias extremamente centralizadas, como na França, na Inglaterra, Portugal e Espanha, que chamamos de Estado moderno, Estado absolutista. Os Estados nacionais são característicos da Europa ocidental entre os séculos XVI e XVIII. Bom, meninos, qual que era um dos pilares do rei para ele manter aquele poder, para ele manter centralizado o poder naquele território? Era o Exército Nacional. O que possibilitava a existência do Exército Nacional? Os impostos que eram cobrados pelos reis da população. Esses impostos se sobrepunham aos impostos feudais. Bom, gente, então, como eu disse antes, o rei absolutista é fruto de uma espécie de equilíbrio de forças entre a nobreza, que se encontrava decadente, e a burguesia, que se encontrava em ascensão, a sociedade do negócio, a sociedade que negava o ócio, que não tinha títulos, mas ganhava muito dinheiro. E essa burguesia veio se desenvolvendo, Em certo momento da história, ela deu um chega para lá nos reis, nas monarquias, e assumiu, de fato, o poder no mundo com as repúblicas. Bom, então o que acontece, meninos? Você tem ali que o rei absolutista, ele era fruto de uma espécie de equilíbrio de forças entre a nobreza e a burguesia, certo? E ele tinha um amparo da Igreja Católica, que era uma espécie de poder paralelo, muito importante, que influenciava muito na sociedade. Bom, gente, o que você tem ali como algumas formas que o rei utilizava para manter o poder nas mãos? Primeiro, a aproximação com a burguesia, os novos ricos da época, concessão de cargos à nobreza, arrecadação centralizada de impostos e uma moeda nacional, unificação de pesos e medidas, formação de exército permanente, composto de mercenários normalmente, expansão dos territórios nacionais através de guerras ou de colonização e organização político-administrativa centralizada. Então você tem aqui um esquema com as principais alianças desse rei absolutista, alianças essas que possibilitaram ele manter o controle, manter a centralização do poder. Você tinha a nobreza, que recebia cargos e, de certa forma, oferecia poder e influência local ao monarca, certo? E você tinha ali a burguesia, que pagava tributos, pagava impostos e em troca tinham monopólios sobre determinadas atividades. Bom, gente, então aí você tem o absolutismo na Europa, regimes absolutistas se destacaram na Europa moderna, sobretudo na França, você vem falando sobre o absolutismo na França, na Inglaterra, na Espanha e em Portugal.
e que você tem os pensadores, as pessoas que defendiam, né? Eles explicavam o absolutismo, né? Jean Paul Sartre, política retirada das sagradas escrituras, era um dos defensores da origem divina do poder real, aquela relação, né, entre o poder secular, o poder político e a origem política desse, a origem divina desse poder. Ou seja, Deus conferiu àquela família, àquela pessoa, o poder político, né? A condição de ser líder daquela comunidade, ser líder daquela sociedade. E é lógico, né, que a igreja tinha um papel muito forte, influenciava muitas pessoas, a fé era bastante difundida, era bastante, vamos dizer assim, era bastante firmada naquele período, então essa relação entre o poder político e o poder divino acontecia. Você tinha Thomas Hobbes, que dizia que o poder real era a virtude de um contrato social feito entre os membros da sociedade, os quais atribuíam todo o poder a uma pessoa. O rei representava a ordem em oposição ao caos de um tempo anterior. Então, esse contrato social era uma forma da sociedade se organizar em torno do comando de um rei, de uma só pessoa. Esse poder centralizado. O poder representava, o rei representava a ordem. E o caos do tempo anterior era o período do feudalismo, onde você tinha um poder descentralizado e a gestão e até mesmo a questão dos conflitos, os interesses eram bastante difusos, era coisa muito mais complicada. Bom, e você tem Maquiavel, o autor do Príncipe, né, que o monarca deveria usar todos os meios para se manter no poder, mesmo que fossem meios imorais, mentira, violência, etc. A síntese do pensamento maquiavélico é: os fins justificam os meios. Então, gente, você tem que cada pensador desse justificava e explicava o surgimento do absolutismo. Mais embaixo você tem um trecho do livro Príncipe de Maquiavel, né, bastante interessante, na qual ele diz o seguinte, em suma ele diz o seguinte, muitas vezes é melhor ser temido do que odiado. Né? E tem outras regrinhas, outros conselhos que ele dá para o príncipe, para aquele líder político, para aquele rei, né, ou então o futuro rei. Um deles é o seguinte: as maldades, as coisas ruins para a sociedade, você tem que fazer de uma vez só. E as benevolências, as coisas boas, as bondades, você tem que fazer aos poucos, justamente para as pessoas, ao final, terem aquela sensação que aconteceram mais coisas boas do que coisas ruins. É muito interessante, gente. Nesse livro é uma espécie de manual para o rei, um manual para o futuro rei se manter no poder. Porque um grande desafio de um indivíduo era se tornar rei, né? Estabelecer-lhe a sua monarquia. A partir do momento que ele se tornava rei, o próximo grande desafio era se manter rei, né? Porque golpes, atentados, conspirações eram constantes naquele período, nesse modelo de organização política ocorrido na Europa Ocidental durante os séculos XVI e XVIII, entre os séculos XVI e XVIII. Aí que você tem uma atividade simples, perguntando a frase de Luís XIV, o Estado sou eu, né? Ou seja, você vai explicar a definição, você vai explicar essa frase como a definição da natureza do absolutismo monárquico. Ou seja, essa frase explica muito bem a essência do absolutismo. Você vai comentar isso aí. De acordo com o texto, quem seriam os defensores do absolutismo? Você tem o nome deles aqui, inclusive seus pontos de vista. Mais adiante, você vai caracterizar o absolutismo nos seguintes países: Inglaterra, França e Espanha. Você tem aqui também no próprio texto falando sobre o absolutismo nesses países. E, para terminar, você tem aqui outro trecho do Príncipe, eu vou ler para vocês, interessante. O príncipe, portanto, não deve se incomodação de ser cruel. Se seu propósito é manter o povo unido e fiel, de fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e o roubo.
ou seja, o controle da sociedade, o controle através do temor. Então, no século XVI, ele escreveu esse livro, O Príncipe, que é uma reflexão sobre a monarquia e a função do governante. Aí você tem dois textos falando sobre o Palácio de Versalhes, que era a sede do poder real durante o período do absolutismo. Ali passaram vários reis importantes, peculiares, né, extravagantes. E aqui vem falando do Luís XIV também, o Rei Sol, muito interessante. Você vai ler para responder aqui. Com base nos textos, você vai definir com suas palavras o que é uma monarquia absolutista, você vai relacionar o mercantilismo com o absolutismo dos reis, e você tem aqui neste período, surgiu a teoria do direito divino dos reis. Se você for olhar lá atrás, né, fala sobre o direito divino dos reis. Aqui, ó. O rei era um predestinado por Deus para exercer o poder. Então, meninos, você tem essa parte aqui, essa questão que no período de história retratado, o texto surgiu a teoria do direito divino dos reis. Você vai explicar essa teoria. Facinho, facinho, né, meninos? Então, é isso aí, galera. Bom trabalho, boa atividade, mantém seu caderninho atualizado, faz tudo, certo? Independente de encaminhar por e-mail, colocar na plataforma, quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, eu vou querer vistar tudo bem? Eu vou querer olhar os cadernos de todos e peço a vocês que se protejam, cuidem dos mais velhos, ok? E até a correção. Tudo de bom, pessoal.